Olá, seja bem-vindo à Escola Flor da Vida. Meu nome é Edgar Martins e hoje nós vamos desmistificar aqui um monte de coisa que o pessoal anda dizendo sobre ser mestre de Reiki ou até mesmo ser reikiano. Eu acho que é um tema de grande relevância para que clareie a sua mente. Eu já sou professor de Reiki há 10 anos. Já aprendi vários sistemas, estudei dentro do Brasil, fora. E nesse tempo aprendi muitas coisas. Não sei tudo, mas o pouco que eu aprendi já sei me virar. Já dá para passar a orientação. Então, primeiramente, eu, Edgar, pelo menos, eu não gosto de ser chamado, por exemplo, mestre de Reiki. Acho que é um termo muito forte. O correto para mim é treinador, instrutor, facilitador ou professor. Todo mundo que fez o mestrado de Reiki acaba se tornando um facilitador, que vai ajudar outras pessoas a se conectar a essa energia com a ajuda da egrégora do Reiki e vai poder instruir e facilitar o processo de aprendizado de outras pessoas. Mas antes de eu falar isso, deixa eu desmistificar um negócio aqui. Você já deve ter ouvido falar o termo assim: ele é mestre de Reiki, né? O pessoal respeita, tem um carinho e tudo mais. Tudo bem, né? Assim como qualquer professor, acredito eu. Mas quem faz o mestrado de Reiki, continua sendo um ser humano que precisa aprender, que tem as suas falhas, que tem seus pontos fortes. Eu acredito que o mestrado de Reiki, quando você termina ele, você está apenas começando. Porque você tem que aprender muito mais coisas do que você já aprendeu no Reiki. Então, ser professor de Reiki, ter feito o mestrado de Reiki, não é o fim. É o começo de uma longa jornada. Eu vejo dessa forma. Então você continua sendo um ser humano, você não vai levitar, você não vai virar telepata, você não vai ser clarividente, não vai abrir a sua mediunidade, você não vai saber de tudo. Isso aqui eu deixo muito claro, porque tem pessoas que acreditam que só porque é professor de Reiki, levita, né? Tem a conexão lá com o mestre, com o anjo, com não sei o quê. E não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Tem coisas, habilidades que você já traz com você, ou que você desenvolve fora do Reiki. Ele é professor de Reiki, então ele é mega, ultra espiritualizado. Não quer dizer isso também. Lembra-se, o Reiki é uma terapia complementar. Terapia complementar, que é um estilo de vida. Pode trabalhar com as energias espirituais, mas não quer dizer, né, que é professor de Reiki, é mega, ultra evoluído, né, espiritualmente. Não quer dizer isso. O que eu, Edgar, percebi depois que eu fiz o mestrado de Reiki? E eu fiz o nível 2, queria só enviar Reiki à distância para as pessoas, não queria fazer nem o 3A. Né? Na linhagem de Reiki que eu aprendi, tem 3A e 3B. Fiz o 3A, aprendi a enviar energia para multidões, fizemos vários atendimentos, fizemos as práticas, isso é muito importante, você praticar, né? Durante todos os níveis do Reiki, você tem que praticar, você tem que vivenciar. Tem que vivenciar o nível 1, tem que vivenciar o nível 2, tem que vivenciar o nível 3A. Se você não vivenciar, como é que você vai poder ensinar para outras pessoas? Se você não tem a vivência, você vai inventar, não tem como você inventar. Você tem que ter experiência. Experiência você aprende só na prática. Então, fiz todos os níveis, fiz todos os experimentos, pratiquei. Fui em feira, fui em hospital, fui em tudo que é lugar. E eu percebi que o Reiki estava mudando, transformando a vida das pessoas. Aí resolvi fazer o mestrado. Quando eu recebi a sintonização do mestrado, a experiência que eu tive o meu campo áurico aumentou. Mas não é que aumentou constantemente. Eu percebi que aumentou sempre que eu iria que eu iria falar sobre o Reiki. Porque quando você dá aula de Reiki,
acontece uma coisa muito interessante. Eu, pelo menos, sinto a egrégora do reiki em volta e você canaliza energia o tempo inteiro. Pelas mãos, pelo toque, pelo sopro, pelo olhar. É constantemente você enviando energia de reiki para os alunos que estão aqui naquele momento. Senti também que aumentou muito a minha parte amorosa, compassiva. Aumentou também muito a minha interatividade e compreensão do ser humano. Porque quando você começa a fazer workshops, tanto presencial quanto à distância, né, você começa a se misturar com as pessoas e você escuta elas, você ouve o problema do outro, você aprende muito com isso. Você vê que o teu problema é pequeno, que do outro é bem maior. E você vê várias e várias pessoas. E você deixa de julgar menos as pessoas também. E você passa a compreender melhor o ser humano. Você passa a compreender melhor a humanidade. Essa que foi a minha experiência, pelo menos. Por quê? Porque eu fiz o mestrado de Reiki com um único objetivo. Ensinar as pessoas a energia Reiki. Ensinar elas a trabalhar com essa energia. Eu fiz com o meu único propósito esse. Eu vejo que tem pessoas que fazem o mestrado de Reiki só para falar que fez, né? Tudo bem, pode ser uma motivação. Mas lá para frente, pode aparecer pessoas que vão querer aprender Reiki com você. Não importa qual a sua motivação, tá? Não nos cabe julgar durante esse processo. Eu sei que o universo, para você, ele vai criar várias situações, várias motivações para você poder chegar lá onde que está a tua missão. E é isso que realmente importa. Tá bem? Então, tem pessoas que fizeram reiki forçado, gostou. Tem reiki porque o pai, a mãe indicou, né? Tem esses casos. Tem pessoas que fazem o mestrado só para ter o diploma e pendurar lá e falar que é mestre de reiki. Tudo bem, né? Em algum momento vai te tocar energia e talvez você vai socorrer uma pessoa, vai ajudar uma pessoa, vai ensinar uma pessoa, né? Então, cada um tem a sua motivação e é louvável, seja lá qual for a tua motivação. Mas o que eu quero passar para você é que a partir do momento que você se torna professor de Reiki, você tem que estudar mais. Você tem que ter vivenciado todos os níveis. Porque ser um instrutor de Reiki é muito simples. Você vai basicamente pegar as experiências que você teve e vai contar para outras pessoas. É só isso que você vai fazer. Olha, eu testei dessa forma aqui, deu certo assim. Põe a mão dessa forma, né? Deixa tantos minutos aqui assim. Os símbolos é assim que ativa. Tenta fazer dessa forma que eu testei dessa maneira, testei de outra, dessa forma que deu. Você entende isso? Então você basicamente vai passar o que você vivenciou, a tua experiência. Agora, se você não tem experiência, não tem a vivência, como é que fica no meio desse processo? Então, isso é até uma dica para você que é professor de Reiki. Passe exatamente a tua vivência, a tua experiência. Aquilo que você colocou em prática, você compartilha com o outro. E para ensinar é muito fácil, é como se fosse uma conversa assim, entre amigos, é uma conversa gostosa, sabe? Olha, vem cá, põe a mão aqui assim, olha como é que a energia flui, né? É como se fosse uma conversa, uma coisa amigável, uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. Agora, o que eu vejo, muitas vezes, são professores de Reiki que têm o ego lá nas alturas e se acham melhor que as pessoas. E por que eu estou falando isso? Isso cria uma coisa chamada antipatia, ao invés de empatia. Isso não cria uma conexão boa, isso não cria uma conexão forte. Para mim, um bom professor, ele está lá no meio com as pessoas. Ele está ensinando com carinho, com amor, com paciência. E não porque ele é melhor. Sabe por que eu falo isso para você? Porque existem mestres de obras, mestres da medicina, né, convencional. Existem mestres que sabem pintar. Tem pessoas que sabem, são excelentes mecânicos, né? São professores mecânicos. Então a humanidade, né, ela está cercada de professores, ela está cercada de instrutores.
E nós precisamos de todos os professores e todos os instrutores que existem no planeta para a coisa funcionar, para a coisa girar. E muitas vezes nós precisamos de bons professores de Reiki para cumprir também o seu processo dentro do todo. Então, cada um é bom numa coisa. Então vamos valorizar mais nosso lado humano, vamos valorizar mais você também, se valoriza você, valoriza suas experiências e compartilhe com as pessoas. O ato de compartilhar é que faz as coisas melhorarem, tá certo? Eu tenho muita honra e me sinto bastante privilegiado por ser um professor de Reiki, porque eu gosto muito do Reiki, transformou minha vida, transformou de pessoas próximas a mim, transformou de alunos. Então é por isso que eu ensino Reiki e por isso que eu me tornei professor de Reiki, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.